Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise bem interessante de alguns trechos do livro IA 2041. A ideia do livro é imaginar como a inteligência artificial, baseada em tecnologia que já existe hoje, pode mudar o nosso mundo daqui a uns 20 anos. Exato. E as fontes, elas usam contos, histórias curtas para mostrar o impacto da IA em tudo. Seguro, educação, emprego, até na felicidade. Então, a nossa missão aqui é tentar extrair as ideias mais provocativas, os cenários que parecem mais prováveis. Vamos dar uma olhada nisso. Isso. E o ponto fundamental que eu acho importante frisar é que não é ficção científica pura, né? São projeções que partem do que a gente já vê acontecendo, especialmente com aprendizado profundo. O Deep Learning, né? Exatamente. Aquela capacidade da IA de aprender com muitos dados. Isso já está por aí. E, bom, só tende a crescer e muito rápido. As fontes mostram um potencial enorme, claro, mas também os desafios, as questões éticas e práticas que vêm junto. Com certeza. E uma das primeiras coisas que, chama atenção é como a IA pode se tornar muito pessoal. Talvez até invasiva. Tem uma história que imagina um seguro de saúde em Mumbai, o Elefante Dourado. Ah, sim. Que ajusta o preço dinamicamente, monitorando seus hábitos por aplicativos. Então, te incentiva a ser mais saudável, parar de fumar, dirigir melhor. Com descontos. Parece bom, né? Pois é, a otimização é um lado forte da IA, sem dúvida. Ajuda a alinhar incentivos. Mas a história também mostra o outro lado, né? A filha adolescente da família. Sim. A vida dela é afetada porque o sistema considera os encontros dela arriscados. E aí o seguro da família toda aumenta. Nossa! Isso leva a gente a pensar, qual o limite para essa otimização? Onde começa a invasão? E quem decide o que é arriscado? É uma questão de controle dos dados, né? Totalmente. E essa linha fica ainda mais complicada com tecnologias como os deepfakes. Tem outra história que fala disso, um produtor de vídeo na Nigéria que cria falsificações super realistas. Sim, aí entra a visão computacional, que é basicamente a habilidade da IA de ver, de interpretar e até manipular imagens e vídeos. Entendi. É o que está por trás desses deepfakes. E o que as fontes sugerem é uma espécie de corrida armamentista tecnológica. As ferramentas para criar ficam melhores, mais baratas. Mais acessíveis. Isso. E aí as ferramentas para detectar precisam correr atrás. A previsão ali é que em 2041, talvez o olho humano já não consiga mais diferenciar o falso do real em vídeos mais complexos. Vai depender muito do poder computacional por trás daquilo. Caramba, e isso mexe com a nossa confiança no que a gente vê. E falando em transformar o fundamental e a educação, as fontes trazem a ideia dos VPAUs, companheiros de IA, tipo tutores virtuais personalizados. Numa história, gêmeos recebem esses tutores que se adaptam a cada um, inclusive ajudando um deles, que tem síndrome de Asperger, a desenvolver habilidades sociais. É um exemplo bem claro do potencial transformador. A tecnologia por trás disso é o processamento de linguagem natural, o PLN. Certo. Que permite a IA entender e usar a nossa linguagem de forma bem fluida. Um tutor desses pode dar instrução individualizada, sabe? No ritmo do aluno. Mas, e isso é importante, as fontes deixam claro, o professor humano não desaparece. Ah, bom. O papel dele muda. Fica mais focado no desenvolvimento socioemocional, no pensamento crítico, na criatividade e até em guiar o uso da própria IA. A IA ensina o quê, talvez, mas o humano ensina o porquê e como isso importa. Faz sentido, mas e o risco de padronizar demais? Ou de a gente perder habilidades sociais se a interação for só com a máquina? As fontes falam disso. Elas tangenciam essa preocupação, sim. A personalização levada ao extremo pode criar bolhas, né? E a interação humana tem nuances que a máquina talvez não substitua. O desafio é achar o equilíbrio. Entendi. E o grande fantasma, empregos. As fontes estimam que 40% dos trabalhos atuais poderiam ser automatizados lá por 2033. É um número alto. A gente já vê isso com a automação robótica de processos, a RPA, que são aqueles softwares que aprendem tarefas repetitivas de escritório. O que acontece se o trabalho como a gente conhece vira opcional para muita gente? Bom, aí a gente entra num território
que alguns chamam de plenitude ou pós-escassez. Se a IA tornar bens e serviços muito, muito baratos, quase de graça, como a sociedade se reorganiza? Tem uma história na Austrália que explora isso. Eles criam uma moeda não monetária, a mula. Mula. É. Você ganha fazendo contribuições para a comunidade, mostrando empatia. É uma visão, assim, bem otimista. Mas mesmo nessa utopia, aparecem problemas. Gente tentando enganar o sistema por status, por vaidade. Sempre tem, né? Pois é. Mostra que a tecnologia pode resolver problemas técnicos, de produção, de logística. Mas as questões humanas, de fundo, como ganância, busca por significado, essas continuam. Então, resumindo o que essas fontes nos trazem. É um quadro bem complexo, né? A IA promete muita eficiência, personalização, talvez até uma abundância que a gente nunca viu. Exato. Mas, ao mesmo tempo, exige que a gente navegue com muito cuidado por questões de ética, privacidade, justiça e até pelo que a gente valoriza, como sociedade, como indivíduos. A tecnologia vai avançar, isso é certo. Mas como a gente vai usar, para onde a gente vai apontar, essas escolhas continuam sendo profundamente humanas. Fica então a reflexão, né? À medida que a gente delega mais e mais tarefas, digamos, cognitivas para a IA, quais são aquelas habilidades, aquelas qualidades que são intrinsecamente nossas, humanas? Talvez criatividade, empatia, pensamento crítico, inteligência emocional. Quais delas vão se tornar ainda mais cruciais para a gente cultivar? Fica aí para a gente pensar. Até a nossa próxima análise.